Bem-vindos ao Maricá Debate especial de Ano Novo. Hoje vamos fazer uma viagem pelos momentos mais marcantes que tivemos ao longo de 2024. Foi um ano cheio de debates importantes que nos ajudaram a refletir sobre temas que impactam diretamente nossa vida aqui em Maricá. Ao longo deste ano, falamos sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade e muitos outros temas. Acompanhem comigo essa retrospectiva e revivo muitas conversas incríveis nesse debate especial. É o Maricá Debate. Vamos começar relembrando dois debates essenciais sobre saúde e bem-estar. Tivemos a oportunidade de conversar sobre a importância do sono para a nossa saúde física e mental e tivemos uma importante troca sobre doenças respiratórias. No programa sobre saúde do sono, tivemos a participação de Gabriel Pires e Beatriz Sardano. Eles falaram sobre como o sono impacta a nossa saúde física e mental e o que podemos fazer para melhorar nossa qualidade de vida. Vamos assistir um trechinho. Na minha opinião, eu acho que o assunto de sono ele ganhou muita relevância nesses últimos anos. Acho que o grande gatilho foi a pandemia, porque eu acho que foi um momento que todo mundo acabou ficando mais dentro de casa, a gente acabou tendo uma modificação significativa, né, da nossa rotina, perdemos os hábitos antigos, e o que a gente fala muito, né, dentro do sono, Gabriel provavelmente vai concordar, a gente perdeu os nossos sincronizadores exógenos, que a gente fala. Então, todas as atividades que fazem a gente sincronizar o ciclo claro e escuro, né? Então, ficar muito dentro de casa, diminui a exposição à luz natural, diminui a interação social, acaba aumentando o uso, a exposição a telas. Então, tudo isso de forma conjunta e abrupta, creio eu que tenha sido um grande gatilho para esse assunto vir tão à tona ultimamente. Gabriel? Eu estou completamente de acordo. A gente já vinha dormindo cada vez pior, isso desde a década de 70, existem estudos que mostram que a gente vem dormindo cada vez pior, porque as cidades estão ficando cada vez maiores, porque a nossa rotina é cada vez mais caótica, mas a pandemia veio para realmente acabar com um sono de qualidade. Hoje, e muitos hábitos que se mantiveram desde a pandemia, né? Se a gente pega, por exemplo, a opinião de grandes sociedades médicas de medicina do sono no mundo afora, por exemplo, da Sociedade Americana de Medicina do Sono, eles dizem que o principal ganho que nós tivemos nos últimos anos sobre o sono não foi tanto na pesquisa, no conhecimento sobre as doenças, mas foi no reconhecimento da população que o sono é importante. Mas o sono só é importante na medida em que as pessoas veem nisso um problema. O problema está em dormir pouco, o problema está em roncar e ter apneia do sono, o problema está em não conseguir dormir por conta e associar isso com a insônia. Isso é muito bom, o fato que as pessoas reconhecem o sono como algo importante. Mas também tem o lado ruim. Quanto mais as pessoas entendem a importância do sono, mais elas buscam tratamentos para isso que não necessariamente são os mais eficazes, os comprovados, os adequados, né? Sim. Agora, Beatriz, pensando aí, falando de pediatria, como que a qualidade do sono afeta o desenvolvimento infantil e quais são os principais problemas de sono que você observa em crianças? Bom, o sono infantil, na verdade, a infância, né, o desenvolvimento infantil como um todo, é um momento extremamente importante para a formação de todo o indivíduo, né? Então, a gente tem uma aceleração do crescimento somático, né, corporal, assim como uma intensidade de desenvolvimento cerebral, né, o neurodesenvolvimento, todas as aquisições, todos os aprendizados que a criança adquire nessa faixa etária vão contribuir para o ser humano, o indivíduo que ela vai ser na vida adulta. E então o sono ele é um dos pilares da sobrevivência humana e ele contribui diretamente com esse crescimento somático, visto que é durante o sono profundo, né, que seria
no estágio M3, sono não REM, a gente tem a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, né? Na verdade, tem a liberação do pico do GH, que é o que contribui para o crescimento somático, e o sono contribui com a consolidação de memória e todo o aprendizado que a criança adquire na vigília, e tudo isso contribui com o desenvolvimento global dela, né? Tanto neurológico quanto físico. E os principais problemas de sono, se a gente, em se tratando de consultório, as principais queixas que as mães acabam trazendo para a gente, a imensa maioria, na verdade, é sobre insônia comportamental. Não chega a ser um distúrbio orgânico em si, mas tem toda uma questão habitual e de rotina que acaba interferindo, mas também existem os distúrbios intrínsecos, orgânicos, e o mais prevalente é realmente a apneia. As crianças também têm apneia obstrutiva do sono. Caramba. Bom, é curioso, assim, tem algumas informações. Eu tenho um bebezinho pequeno, estou aí me conhecendo nessas novas informações, então é tudo muito novo para mim também. Agora, Gabriel, a pesquisa sobre sono evoluiu bastante, né, nos últimos anos. Quais são aí os avanços que você tem observado mais recentes na área, especialmente aqui no Brasil, que podem transformar o tratamento de distúrbios do sono? A pesquisa sobre sono tem crescido muito mesmo, e o Brasil é um dos expoentes de pesquisa em sono no mundo. O Brasil é muito respeitado. Os pesquisadores brasileiros, a gente tem grandes centros de pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, no sul do país, alguns no Nordeste também, então é bem disseminado. Nós somos muito respeitados pela geração de conhecimento em sono. Mas, em geral, a medicina do sono é muito recente. Essa aqui, a medicina do sono começou a se estruturar como área lá pela década de 70. Então, basicamente ontem, pensando no conhecimento médico que existe, né? Isso só foi acontecer, a gente só começou a entender o sono como algo importante na medida que a gente começou a dormir mal. E foi aí que a pesquisa sobre sono começou a desenvolver. Então, a gente começou a descrever, a entender quais são os distúrbios de sono, quais são os melhores tratamentos. Ainda hoje tem muita coisa que a gente não conhece sobre sono. Mas o que a gente conhece bem são quais são os distúrbios de sono que a nossa sociedade tem, e a gente entende muito bem como tratá-los. Então, a cada ano surgem novos tratamentos para os distúrbios de sono, sejam eles os tratamentos farmacológicos, que é um remédio que vai te ajudar a dormir melhor, os tratamentos comportamentais, geralmente feitos por um psicólogo, ou os tratamentos com algum aparelho. Por exemplo, a apneia do sono, que a Beatriz mencionou agora há pouco conosco, no adulto é geralmente tratado com um equipamento chamado CPAP. É um aparelho, basicamente um compressor de ar que mantém a nossa garganta aberta durante a noite para que a gente respire. Então a pesquisa está evoluindo muito rápido para garantir que as pessoas possam se diagnosticar, caso elas tenham alguma queixa relacionada ao sono, e se tratar, caso a queixa seja transformada em um diagnóstico. Bacana, né? Agora no programa sobre doenças respiratórias, discutimos com o Dr. Caio Fernandes e a doutora Patrícia Barreto sobre os cuidados para evitar alguns riscos, como têm avançado os estudos sobre o tema, e falamos até um pouco sobre cigarros eletrônicos, os vapes, olha só. Bom, se a gente for discutir a capacidade do sistema de saúde de suportar as doenças respiratórias, a gente tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, o número de profissionais. Eu estimo que mais ou menos 1% dos médicos sejam especialistas em doenças respiratórias, sendo que as doenças respiratórias são a primeira ou a segunda causa de internação hospitalar, seja em leito crítico, seja em leito não crítico. Então, claramente, é uma desproporção entre a quantidade de médicos aptos para lidar com essa situação e a quantidade de pacientes que apresentam essas condições. O que significa que não só um pneumologista vai lidar com a pneumonia. Talvez o clínico geral lide com a pneumonia, o cardiologista, o geriatra. Então, todo mundo tem que ter pelo menos um preparo mínimo para poder lidar com uma condição de gravidade moderada, de leve a moderada. Então, existe essa desproporção entre a demanda e o número de profissionais. E com relação aos leitos, como eu disse, as doenças respiratórias, insuficiência respiratória aguda e as pneumonias são ou medalha de ouro ou medalha de prata nas internações. E os nossos leitos de hospital, tanto da rede pública quanto da rede privada, mais recentemente, estão sempre bastante ocupados. Taxa de ocupação superiores a 80%. Se você vai no hospital da rede pública aqui em São Paulo, no Rio, essa taxa de ocupação deve ser superior a 90%.
Então, Aham. sim, em situações onde você tem uma sazonalidade, então o tempo está bom, de repente esfria muito. Isso faz com que os pacientes que tenham doença respiratória crônica sejam mais vulneráveis e procurem mais os serviços de emergência. Os PS ficam lotados e os hospitais não têm como dar conta de absorver esses pacientes no pronto-socorro. Então, é necessário sim uma expansão da rede hospitalar para que possamos comportar todos esses pacientes com doenças respiratórias. Agora, doutor Caio, existe uma relação direta entre doenças cardiovasculares e respiratórias? Como que isso influencia o tratamento de pacientes, com comorbidades e o que os pacientes devem saber para manejar melhor essas condições? Existe essa correlação direta de duas formas. Então, a primeira forma que eu queria ressaltar é o fator causal comum. Então, quem fuma danifica o pulmão e quem fuma danifica os vasos como um todo, aumentando a incidência de derrame e infarto. Então, o paciente que já tem o enfisema tem maior chance de ter derrame e infarto. A forma mais eficaz de nós prevenirmos essas duas condições é disparado parar de fumar. Então, nós temos que sempre lutar para interrupção de tabagismo, seja na faixa do início, ali na adolescência, seja na fase mais tardia, porque qualquer interrupção de tabagismo é benéfica para o paciente. E o segundo ponto é o paciente que tem alguma infecção respiratória, que são as principais causas de internação hospitalar, naquele período ao redor da infecção, por ele estar muito inflamado, aumenta muito a incidência de eventos cardiovasculares. Então, o paciente interna tratando uma pneumonia e ele infarta. Por quê? Porque ele está muito inflamado por conta da pneumonia. Então, tratar as doenças infecciosas de forma precoce e agressiva também previne eventos cardiovasculares. O paciente, em geral, quando você está doente, você não está doente de uma coisa só, né? Quando você vai tratar adulto e criança, é mais comum você ter um problema especificamente. Mas em adulto, em geral, ele tem vários pequenos problemas querendo começar ou já iniciados. E quando você tem um grande problema, os pequenos problemas acabam ganhando proporção. Então, quanto mais precoce, mais agilmente nós interferimos no problema maior, os pequenos problemas vão causar menos dificuldades. Sim. E doutora Patrícia, em termos de pesquisa, quais são as áreas mais promissoras aí atualmente na pneumopediatria? Existe algum estudo ou descoberta recente que possa transformar a forma como tratamos as doenças respiratórias nas crianças? Bom, sim, eu acho que os estudos hoje convergem muito acerca de melhorar a capacidade da gente correlacionar a etiologia, né? O Caio falou muito bem, então, assim, com o advento dos novos painéis moleculares, exames que com uma simples coleta, por exemplo, de uma secreção nasal daquela criança que está com quadro de pneumonia, eu consigo fazer o diagnóstico de muitas causas, de muitos agentes etiológicos que até então eu não tinha essa possibilidade, ou tinha essa possibilidade para uma população muito restrita. Então, hoje, com o advento da possibilidade dos casos, principalmente aqueles graves, a gente utilizar esses exames, a gente começa, Alana, a ter uma capacidade de correlacionar melhor aquele agente que a gente identificou com a história clínica daquele indivíduo e como ele evolui. Então, muitas pesquisas convergem nesse sentido. Outras pesquisas, principalmente em relação à população com pneumonia bacteriana, a gente sabe que não existia nos últimos anos não só um aumento do número de casos de pneumonias graves com internação, mas também de formas de pneumonias específicas, como a chamada pneumonia necrotizante. É um quadro grave de pneumonia que pode acometer aquela criança e que demanda não só tempo de internação prolongado, mas muitas intervenções, uso de antibiótico por tempo prolongado e, mais do que isso, a chance de agravamento. E aí, novamente, as pesquisas convergem no sentido da gente entender quais são as principais bactérias que têm sido envolvidas nesses processos, bem como a forma como melhor conduzir essas crianças, de maneira que a gente tente reduzir. Primeiro, né, anular o desfecho desfavorável, gravidade e óbito, mas ao mesmo tempo também reduzir o tempo de internação e reduzir o número de procedimentos cirúrgicos.
Em pneumologia pediátrica, não se detendo somente nas infecções, a gente também tem tido uma convergência muito grande para o aumento das pesquisas em relação a doenças pulmonares crônicas. E doenças pulmonares, o acometimento, o adoecimento crônico do pulmão dessas crianças, ou por uma doença primária pulmonar, ou a repercussão de uma doença sistêmica, tá? E aí, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala dessas doenças pulmonares crônicas e o quanto de pesquisa vem sendo desenvolvida nesse aspecto, a gente não pode deixar de citar a fibrose cística, que é uma doença genética crônica e que nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 2 décadas, evoluiu não somente na capacidade da gente fazer o diagnóstico antes das manifestações clínicas, através do teste do pezinho, então foi incluído o exame para o teste do pezinho, bem como nas novas estratégias de tratamento, nos novos tratamentos, que inclusive um deles, talvez um dos mais eficazes, foi recentemente incorporado no programa de tratamento para essa doença no Sistema Único de Saúde do Brasil e que, sem dúvida nenhuma, inaugura um novo capítulo em relação à evolução dessas crianças. Vale lembrar que esses programas estão completos em nosso canal do YouTube. Aproveita e segue a TV Maricá por lá. Tecnologia e educação foram temas que também tiveram grande destaque em 2024 aqui em nosso programa. Exploramos o impacto das novas tecnologias nas escolas e o papel transformador dos professores na formação das novas gerações. Com Nárgila Pereira, o Emerson Gomes e Miguel Lucena, conversamos sobre os impactos da robótica na educação. Neste debate, falamos sobre como a robótica está revolucionando a forma como os alunos aprendem e se preparam para o futuro. Recebemos até 2 robôs em nossos estúdios. Legal, né? Vamos assistir um trechinho. Então, por parte dos alunos é sempre uma grande alegria, né? Eles amam, é muito difícil um aluno não querer, geralmente não dá para todo mundo quando a gente está na educação regular, né? Mas quando a gente está num espaço mais específico, aí todos participam. Mas como né, numa escola regular, às vezes não dá para todos participarem, ou participam de uma forma diferente. Mas assim, eles sempre são muito empolgados. É muito difícil a gente pegar algum aluno que tenha resistência, não queira fazer e tudo mais. E por parte dos professores é algo novo, né? Então o professor ele está ali entusiasmado para aprender, ou até tem algumas resistência por alguns, por ter algo novo, né? Algo que foge do comum da sala de aula, né, regular, não tem papel, caneta para anotar, é uma coisa mais mão na massa mesmo, né? Então, eu acho, assim, como pedagoga, o que me atrai é essa questão multidisciplinar, né, dialogar com diversas disciplinas. Então, eu acho que é essa parte que me chamou mais atenção na robótica e como pedagoga é o que me mantém. Muito bom. E o Emerson, você trabalha diretamente com a formação de equipes de competição. Quais são os impactos que você vê aí mais visíveis que a robótica de competição traz para o desenvolvimento dos alunos? Autoestima, autonomia, trabalho em equipe, tem muita coisa. Posso citar aqui o psicológico, porque eles têm que estar muito bem preparados. Eu não dou aula só de robótica, eu tenho que prepará-los para ir lá, competir e serem vencedores. Então, assim, eu costumo brincar que eu estou aprendendo a lapidar campeões, entendeu? Então, assim, e sempre deixando claro, né? Competição amigável, né? Respeito ao que está competindo. Se o colega ganhou de você, dá parabéns para ele, porque é sinal que ele está melhor preparado. Você já tem que ver o que você errou, o que você tem que evoluir e se preparar para a próxima. E sempre eu brinco que aluno meu não pode dizer que não sabe, que não consegue, que não tem como. Lá é assim, a gente vai conseguir. Então é assim, é nesse ritmo, é nessa pegada. Então a robótica é o que a já estava falando. É muito ali na mão, são as pecinhas de montar, né?
os computadores. A criança não tem aula só de robótica, eu tenho que dar aula de informática, eu tenho que ensinar ela a mexer no computador, tá? Aí, quando é no dedinho, é fácil, mas, não tem mouse, aí tem que usar notebook, vai para a lousa. Então, engloba muita coisa. Para mim, fica fácil, porque, embora eu seja pedagogo, eu já dou aula de informática desde meus 18 anos. Então, ele já tem uma habilidade a mais que ajuda, né? E aí, desde os meus 18 anos, quando eu já me formei na UERJ, eu já me formei com montagem e manutenção de computadores e consertar computador, rede, tudo. Então eu brinco ali. Então, assim, o que vocês precisam? Preciso mexer em tal coisa. É tudo que eu sempre fiz como técnico. Só que ali eu estou como pedagogo, como professor. Então é mais light, vamos dizer assim. E eu uso muito a questão da metodologia, das didáticas, das abordagens. Eu costumo brincar que agora, com mais de 2, 3 anos de aula de robótica educacional, que aí a gente vai depois incluindo a de competição, né? Sim. Eu aplico várias metodologias, várias didáticas, várias abordagens, entendeu? A questão da sala de aula invertida. Então, eu trago muita coisa da BNCC moderna para as minhas aulas. E eu deixo os alunos citarem também o que eles querem fazer, e eu deixo eles, muitas vezes, comandar. Muitas vezes eu estou ali só para dar aquela lapidada, Sim. E eu amo isso. Maravilhoso. Entendeu? Muito bom. E, Miguel, na sua opinião, como que a robótica ela pode ser usada para potencializar, né, o ensino, por exemplo, das ciências biológicas e outras áreas científicas? Eu posso dar um exemplo até mesmo com o que acontece comigo. Sim. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, uma cirurgia laser, e às vezes muitas dessas cirurgias utilizam robô. Né? Hoje em dia a mecatrônica também, né? Essa parte de biomateriais em que interagem diretamente com neurosensores. Então, existe toda uma gama de uma área muito grande para a biologia, dosagem, a parte ambiental. A parte ambiental pode explorar também essa questão de uso de robô, por exemplo, para determinar a qualidade de água, né? Para determinar mapeamento de metadados de impactos ambientais em determinados biomas. Então, assim, inúmero, são incontáveis as contribuições da área da robótica. E fazendo um gancho aqui com os 2 pedagogos que estão aqui, do que eles disseram, o impacto do aluno, é uma das palavras que eu gostaria de colocar, é a questão da superação e da autonomia, que a Nájila reforçou e o Emerson também. O aluno, ele começa, muitas vezes ele começa achando que é um pouco de brincadeira, depois, porque tem a ludicidade, né, do carrinho, do motor, mas depois ele percebe que ali precisa ter algo a superar. E a cada dia ele se coloca um desafio. Eu, por exemplo, tenho alunos lá na instituição que eu trabalho, na escola, que estão resolvendo problemas que às vezes eu olho assim, vejo a programação e falo, eu não sei como eu vou sair daqui. E é o aluno sozinho ou sozinha sai e dá conta. Então você fala, nossa, ela está autônoma mesmo, ela adequou o robô à necessidade do que ela precisava. Isso é aprendizagem, é quando o aluno é sujeito ativo e resolve mesmo o problema, como vários pedagogos defendiam. E você também vai ver, junto com o que o Emerson citou, o professor Emerson, a parte de criatividade, inovação, entra nessa parte de habilidades e competências que Philippe Perrenot, que era um pedagogo, defendia muito. E aí isso se junta com a proposta de Vygotsky, que era a Zona de Desenvolvimento Proximal, que é ele viver isso com os colegas, como o professor comentou aqui. Então, ele supera um lado, ele é melhor na programação. Algum é melhor em montar o robô. Eles se juntam e eles coordenam como vai ser esse trabalho de equipe. Inclusive, alguns torneios premiam essa modalidade. Né? Tem torneios, por exemplo, que chamam isso de core values, que é o valor de trabalho em equipe, de como é essa coisa do eu vou conseguir, eu vou superar para a próxima, eu sei que ali a programação estava superior, mas eu estou tentando mesmo assim. Isso para a educação pública, sobretudo, né? Ter acesso a isso num momento tão crucial de resposta da educação pública a todo o avanço de mercado, conseguir mercado de trabalho, acho que é basilar, né? É fundamental. E em um momento inspirador do ano, celebramos o papel dos professores como verdadeiros pilares da transformação social. Rodrigo Moura e Vanessa Almeida participaram dessa troca cheia de afeto. Confere aí.
Um desafio para a gente construir escolas ao longo disso, né? O prefeito Fabiano Horta foi algo muito sensível, foi uma pessoa muito sensível a isso, né? Investiu muito na ampliação, na construção de novas escolas. Acho que tudo isso perpassa pela valorização, né? Ter o horário de planejamento garantido, ter o espaço do concurso, ter a formação, tudo isso faz parte de um pacote que a gente chama de valorização dos profissionais, né? E você, Vanessa, como tem visto essa questão da valorização? Eu acho que você tem um espaço hoje, né? Eu já trabalho aqui em Maricá, né? Esse longo dos anos eu venho assim, a gente teve aumento significativo, né? Então isso ajuda o professor a investir nele, né? Tanto na sua formação acadêmica, no seu lazer, na sua cultura. E isso nosso secretário de Educação, ele falou isso no acolhimento, que o professor também precisa de investir em cultura, né? Investir na sua formação. A gente promove encontros formativos aqui, mas o professor também pode investir na sua cultura, na sua formação pessoal. Então, eu vi ao longo desses anos a prefeitura, a Secretaria de Educação, fazer esse investimento no professor, na sua escola, na qualidade do espaço da sala de aula. Você ter equipamentos para trabalhar, material para trabalhar. Né? Então, isso é um investimento no profissional. Você procurar um material, você procurar um espaço, você ter um espaço adequado para sentar, para dar a sua aula, você procurar, você ter um ônibus para levar o aluno para fazer um passeio. Então, isso é um investimento também. Ter o mínimo garantido e poder se vangloriar de ter coisas além disso, né, Vanessa? Com certeza. E há pouco tempo nós tivemos aqui, eu recebi professores de um outro município. E fizemos um passeio aqui nas escolas do nosso município. E eles ficaram encantados com a nossa biblioteca, com a qualidade da nossa merenda. Então, isso é uma valorização, né? Do kit que o professor recebeu. O kit escolar. Então, o professor hoje recebe um kit escolar com piloto, caderno, caneta. Então, que muitos outros municípios, que o professor precisa comprar esses materiais do próprio bolso, né? Com seu salário. Então, isso é um investimento, né? Então, eu assim, Maricá é o meu país, né? Isso é um investimento. Agora, falando sobre Maricá ser meu país, queria que você falasse um pouquinho, Vanessa, qual que é a sua relação com a cidade de Maricá, para além dos portões da escola? E aí, falar sem chorar, né? Eu sou apaixonada pela cidade, né? Minha relação com Maricá, ela começa assim, no primeiro dia que eu vim aqui. Eu nunca tinha vindo a Maricá, a primeira vez que eu vim a Maricá, acho que foi no dia do concurso, né? E aí, vim fazer a prova. Aí eu lembro muito bem quando fui fazer a prova, eu terminei. Foi o meu primeiro concurso que eu fiz, foi para Maricá. E foi o concurso que eu passei, né? E aí, depois eu fiz outros, né? E aí, eu fiquei com medo. Eu lembro que o ônibus passava antigamente, só dava uma volta aqui, né? Dava uma volta aqui na principal. E aí eu fui trabalhar numa escola tão distante, que antigamente quase não tinha um ônibus, né? Sim. Tão distante. E aí a primeira vez que eu fui lá para a escola, no Lúcio Tomé, eles passaram por dentro, né? Por Bambuí. Eu falei assim, ai meu Deus, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar? E depois eu fui admirando, porque a gente para chegar no Lúcio Tomé, você passar pela Barra, né? Pela praia. Sim. Então, assim, aqui tem tantas belezas, né? Tantas belezas. Então, assim, Maricá, para mim, é uma cidade que abraça, né? É uma cidade que eu fiz bons amigos, né? Que eu aprendi a ser professora de escola pública, né? Que eu assim, aprendi a lidar... que como eu saí do curso normal, eu fui sempre aluna de escola pública. Eu sou oriunda de escola pública. E depois eu fui trabalhar numa escola particular, onde o poder aquisitivo era muito alto, não tinha muito. E quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Maricá hoje não, quando eu cheguei a trabalhar aqui, não tinha essa quantidade de material. Hoje em dia a gente abre aí, tem muito material. Então eu aprendi a lidar com muito pouco, né? Então tinha muito para ser muito pouco. Então, assim, a minha realidade social das crianças, aquilo chocava, assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar? Então aprendi a lidar, aprendi a conviver, ensinar
e a respeitar tudo isso, né? Então, assim, eu aprendi a ser professora de escola pública, né? E assim, me sentir em casa. Que bacana. Isso. Eu aprendi a me sentir em casa, assim, achar o meu lugar, né? Isso, assim, porque como eu sempre morei em comunidade, trabalhava num lugar que não era o meu espaço, e quando eu cheguei em Maricá, encontrei o meu lugar. Então, a minha relação com Maricá é de afeto. Muito bem. E você, Rodrigo, como é a sua relação com a cidade? Eu sou suspeito a falar, né? Porque eu vou usar o termo que meus pais usam, né? Sou nascido e criado em Maricá, né? São José do Embaçaí. Sou apaixonado por cada pedacinho do nosso município. Já tive a experiência de trabalhar em outros municípios, outros estados, né? Sempre com educação, que é o meu termômetro, é o que me pulsa, né? Maricá, para além das belezas naturais, Maricá tem um povo infinitamente afetivo também, uma cidade que hoje a gente consegue dizer que é uma cidade feliz, né? Que enfrenta todos os desafios de uma grande cidade, mas sempre com ternura, sempre com um olhar para a construção do melhor para a população. A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade foram temas recorrentes em nossos debates. A seguir, vamos relembrar um dos programas que chamou bastante a atenção do público, onde falamos sobre o nosso litoral e a importância de preservar esse patrimônio natural. No debate que fizemos sobre proteção do litoral, Rodrigo Waves e Camila Parcial falaram sobre os desafios que nosso litoral enfrenta e a importância de conscientizar a população sobre o cuidado com nossas praias e ecossistemas. Dá só uma olhada nesse trechinho do programa. Então, eu acho que a educação ambiental é um papel muito importante, porque se a gente não conhece, a gente não preserva, né? Tem um professor diz muito na faculdade, porque a gente precisa conhecer para estar ali num impacto direto, assim. Quando a gente conhece o ambiente, a gente sabe que a gente tem que preservar aquilo, senão um dia vai acabar. Então, por exemplo, a gente está na praia e a gente não sabe que ali tem tartaruga, ou a gente não tem a conscientização que o plástico, os microplásticos podem fazer. Então, aí a gente tem que ter a educação ambiental para estar ali contribuindo a ser mais consciente. Então, acho que a conscientização de uma educação ambiental faz com que a gente faça mais, reaja mais, seja mais, não só imparcial, assim, sabe? Só falar, ou mais, eu não sei, então como é que eu vou contribuir, como é que eu vou ajudar, né? Tem muita gente que não sabe o impacto de uma ação que ela faz, ou do consumo inconsciente que ela tem de usar muito plástico, ou de estar ali comprando coisas, jogando fora do lixo. Então, assim, essa educação é primordial, porque conhecendo, a gente preserva. Então, para mim, eu acho que é algo que tem que ser de gigante conscientização, porque eu trabalho agora com um projeto de extensão na área de proteção ambiental de Guapimirim. Então lá eu trabalho com a professora de turismo, não é muito da minha área ambiental, mas a gente trabalha com turismo de base comunitária, e lá a gente faz a conscientização ambiental para eles mesmos, e eles mesmos também contribuir com isso, porque hoje a área de proteção ambiental tem a parceria com o ICMBio. Então, é uma área preservada, é uma área que está tendo muito resultado, até para a Baía de Guanabara. Então, assim, a educação ambiental fez com que eles preservassem o próprio ambiente que eles trabalham. Então, agora tem um turismo de base comunitária lá, então eles trabalham ali. O que eles fazem? Eles mostram como o manguezal cresceu por conta da preservação. Então, assim, foi primordial eles terem essa educação, eles terem essa ideia, essa conscientização de que se eles melhorarem aquele ambiente, pode ser turístico, pode ser um ambiente que as pessoas queiram conhecer, pode ser um ambiente que as pessoas queiram saber mais. Então, essa foi um exemplo de que, assim, tem um impacto muito grande a educação ambiental, tanto na área costeira, né, quanto em qualquer outra área, assim, ambiental, né. Eu acho muito importante. Bom, em relação
a sustentabilidade, para falar um pouco já aproveitando, o sustentável para mim ele pensa no outro, é algo para o futuro. Então a pessoa que ela pensa no futuro, ela está pensando no filho dela. Hoje eu tenho um filho, 1 ano e 4 meses, então quando eu faço algo sustentável, que eu vou garantir, que eu vou usar o recurso com responsabilidade hoje, para garantir o amanhã do meu filho, o amanhã dos parentes da nossa companheira aqui, eu estou sendo ali grato, eu estou sendo generoso, estou pensando no próximo. Então, tudo começa no ambiente escolar, tudo começa numa área de ensino. Se você traz a informação, a pessoa informada ela tem a capacidade de pensar melhor, de reagir melhor, de perceber melhor as coisas. Nada melhor que a criança, quando chega em casa, pai, mãe, isso não é legal. Eu aprendi que não é assim. Não podemos jogar o lixo fora da lixeira. Se você, no ambiente escolar, já passa para a pessoa que ela tem que preservar a restinga, que ela tem que preservar a sua praia, que aquele espaço público, gratuito, tem que ser preservado, a pessoa não vai conseguir fazer diferente. Ela foi educada para aquilo ali. Então ela transforma, ela informa, ela traz para o outro aquele ambiente de pensar, vamos fazer diferente? Então assim, ambiente escolar ensina e deságua lá fora na sociedade. É o que a gente tem no dia de hoje. Por exemplo, Maricá está recebendo um público cada vez maior e vai receber. Maricá ele promove as suas belezas mundialmente. Né? Nós temos representantes do governo promovendo a nossa cidade o tempo todo. E as pessoas aqui do lado, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, vêm para cá, todo final de semana. Então, se ele chegar aqui e perceber que quem mora aqui joga lixo no chão, a chance dele fazer o mesmo é muito grande. Agora, se ele encontra uma fiscalização, um rigor, um ambiente organizado, as pessoas cobram por limpeza, ela vai pensar 2 vezes. Hoje, as pessoas frequentarem Ponta Negra, por exemplo, e ir embora e deixar aquela quantidade toda de lixo é inaceitável. É um comportamento que tem que ser repensado. Então, em questão de ser sustentável, de pensar no futuro, passa por uma questão de educação. Você ser bem orientado. As pessoas que estão assistindo agora essa conversa aqui vai pensar diferente, tenho certeza. A gente tem uma praia linda, o Rio de Janeiro ele é incrível, né? A gente tem ambientes incríveis para se frequentar, cachoeiras, lagos, lagoas, enfim, e que vai depender muito da educação de cada um. A pessoa educada, ela naturalmente vai passar pela sustentabilidade, ela vai pensar no futuro, ela vai pensar no outro. Em outro momento, discutimos como as metas globais de desenvolvimento sustentável se refletem em nosso dia a dia. Vamos rever essa pauta importante com a participação da ativista e estudante de direitos Tux Nascimento. Os ODS eles têm essa característica de serem objetivos, então os países se juntaram ali em 2015 para poder pensar como avançar com o nosso país, não só nosso país, né? Na verdade, nosso planeta avançar, e criaram 17 objetivos pensando que se todo mundo seguir essas metas globais, a gente vai ter um futuro melhor. E dentro desses objetivos, nós temos outras metas, que são 169. Então, dentro de cada objetivo, tem mais de dezenas de metas que as pessoas e os países precisam cumprir, e tudo isso dentro da estrutura da Organização das Nações Unidas, né? Da ONU. E dentro do ODS, eles deram um prazo ali, né? Que é de 15 anos, ou seja, foi feito em 2015, e aí a ideia é ser alcançado até 2030. E a gente tá quase ali, né? Já chegamos. Exatamente. E a gente pode perceber pelos próprios nomes dos ODS que são coisas que nós precisamos, mas que nós ainda vemos muito na nossa realidade. Não é numa realidade distante, não é em países que estão em situação de guerra. No nosso país, no nosso Brasil, a gente ainda enfrenta muito desses problemas. A gente pode falar de alguns ODS que eu acho que são aqueles ODS que são consenso. Ninguém é contra isso, né? Então quem é contra aí está completamente fora da realidade. Como o ODS 1, que é o ODS da erradicação da pobreza, que é uma perspectiva que é pensar que
o mundo, ele produz suficientemente para que todas as pessoas tenham um mínimo, né, de alimentação, de saúde, de moradia, e que às vezes a gente, por causa do sistema escolhido para a gente viver, acaba distribuindo muito para poucas pessoas e muitas pessoas ficam sem esses recursos. Então eu acho que é um compromisso essencial que os países têm que ter, né? Eu acho que o ODS 1 foi muito bem escolhido, começar por esse ODS, né? Essa pobreza, essa miséria é algo que não é passível do ser humano, né? Eu não gosto de acreditar que o ser humano, ele, né, quer viver na miséria, que ele é ruim, como algumas pessoas fazem essa abordagem. Eu acho que é um sistema que às vezes nós estamos acostumados, né, a viver. Então é muito importante que os países consigam cumprir, né, até 2030, né, esses ODS. E dentro dos outros ODS, como o 2, que é, por exemplo, fome zero e agricultura sustentável, a gente tem ali o problema e tem a solução. Então, esse ODS 2, ele vai falar, por exemplo, a gente quer que acabe a fome, né? A gente não quer pessoas passando fome no planeta. E do lado vem ali a agricultura sustentável, ou seja, existe um caminho para isso ser feito, né? Existe um caminho que é a agricultura familiar, a agricultura sustentável, conseguir plantar e colher e distribuir nos territórios alimentos sem agrotóxicos. E isso também desencadeia. Então, o próprio ODS 3 já vem saúde e bem-estar, que tem muito a ver com a alimentação. Então, eu acho que os ODS eles vão se entrelaçando entre si, por mais que a gente cite um, sempre tem a ver com outros. E eu acho que o ODS que eu tenho mais assim proximidade, por causa da pauta, tanto dos movimentos negros, né, como também da pauta de movimentos climáticos, são esses ODS de redução, como por exemplo 10, que fala da redução das desigualdades, e aí a gente pode estar inserindo algumas desigualdades que não são nomeadas. E aí por que eu digo isso? Porque tem desigualdades que estão super nomeadas aqui no ODS, né, como a fome, né, o trabalho, mas tem ODS que não tem nomeação, como por exemplo o próprio debate do racismo. Ele não está ali explícito em algum ODS, e até as próprias metas globais não têm explícito isso, né, a ideia do combate antirracista. Mas quando a gente fala de redução de desigualdade, a gente está falando de combate ao racismo, porque o racismo ele é uma desigualdade, né, ele é algo que precisa ser combatido. Então eu acho que o ODS 10 de redução de desigualdades é um ODS muito importante para a gente conseguir alcançar, né, sem reduzir as desigualdades a gente não vai erradicar a pobreza. Então, isso é algo que está ali, né, entrelaçado. E também o ODS da ação contra a mudança global do clima, né, que é um debate que vem atrelado aí ao clima e meio ambiente. Então, a gente precisa olhar toda essa estrutura, né? Os próprios ODS, eles são baseados em 4 dimensões principais, né? A ambiental, a social, econômica e institucional. Então, a gente precisa envolver várias esferas da sociedade para que a gente consiga avançar nessa agenda, né, de fazer um futuro no qual a gente tenha um desenvolvimento realmente sustentável. Muito bem, Tux, você comentou aí sobre o ODS 10, é sobre ele que a gente vai falar agora, que ele busca aí, como você explicou, reduzir as desigualdades dentro e entre os países, né? Como integrante da Coalizão Negra por Direitos, quais ações aí você vê como fundamentais para combater o racismo estrutural e garantir que a redução das desigualdades seja de fato uma realidade no Brasil? Muito bom você ter citado essa lógica de dentro e entre os países, porque a gente dentro do Brasil tem uma estrutura, né, que é racista, racial. O Brasil é formado aí por uma grande população negra e que tem um histórico de estruturas racistas por causa da escravização, né, a escravidão, que foi uma chaga aí na história do país e que até hoje reproduz todas essas violências. Então a gente tem que enfrentar sim o racismo dentro do nosso país, mas é importante entender que também os outros países têm sua contribuição a nível global. Então a gente fala muito, quando vai falar da agenda internacional, do norte global e do sul global, que coincidentemente, né, os países que estão ali no sul, né, do nosso globo, eles são os países que foram mais explorados, né, mais afetados, com a exceção ali da Austrália, e no norte global, aqueles países que exploraram. Então, a gente, quando vai fazer o debate internacional, não tem como cobrar todos os países da mesma forma. Não tem como cobrar um país da Europa do mesmo jeito que você cobra um país do continente africano, da África. Isso é importante por quê? Porque os países como os europeus, os Estados Unidos, né, foram países que exploraram muito os outros países do sul global. E por isso é importante que, por exemplo, quando a gente leva, a coalizão tem uma agenda muito forte, que é uma agenda dos movimentos negros a nível global, por causa de Durban, da Conferência de Durban, que foi a terceira
terceira conferência, né, de combate ao racismo, preconceito e outras formas de discriminação, que aconteceu em 2001. E a Agenda de Durban foi muito importante para todo o contexto internacional, porque essa agenda vai falar para a gente que a gente precisa olhar para algumas palavrinhas que são mágicas quando a gente faz debate internacional, que é memória, justiça e reparação. E essa agenda, ela vai dizer, número 1, que a gente precisa ter memória sobre os processos que aconteceram, não só no país, mas em todo o globo, né? Que é a partir da ideia de que a colonização, ela existiu. A gente não pode apagar o fato de que a colonização existiu. E com isso, a gente relembra que muitos países foram explorados, como a gente já próprio falou. Então, o continente africano, a América Latina, alguns países ali da Ásia foram explorados e muitas pessoas sofreram. É impossível um país que foi explorado conseguir sair dali dessas amarras sem ter o mínimo de apoio. E aí eu acho que essa ideia de que a coalizão abraça o Fórum de Afrodescendentes da ONU, que é outro espaço que existe dentro da Organização das Nações Unidas, que vai olhar para a Conferência de Durban e vai dizer: toda a diáspora africana, ou seja, tanto os africanos, né, que ainda moram no continente africano, como a diáspora, ou seja, a galera que saiu, forçada ou não, do continente africano, precisa ter políticas reparatórias, por causa da memória do que aconteceu com esse povo. E para isso a gente precisa de justiça racial. Então essas 3 palavrinhas, memória, justiça e reparação, são muito importantes na agenda das pessoas negras e, como a gente chama, né, as pessoas afrodescendentes, especialmente quando a gente está falando do Brasil, que é formado majoritariamente por pessoas afrodescendentes. Quando a gente junta a categoria, né, pardos e pretos dentro da categoria negros. Agora vamos lembrar de um momento muito especial que aconteceu durante a Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no mês de julho. Tivemos debates profundos sobre a solidão da mulher negra e discutimos o papel fundamental da mulher negra na construção da nossa sociedade. No programa sobre a solidão da mulher negra, uma das nossas convidadas, Luciane Vieira, compartilhou uma história muito sensível com a gente. Confere aí. A Cíntia falando, eu me lembrei de uma vez que eu fui fazer uma entrevista para fazer drenagem linfática numa clínica, né? Ser a profissional que atuava com drenagem linfática, e modéstia à parte, eu sou ótima em drenagem linfática. Adoro, já vamos marcar uma consulta depois de... Não, veja bem, aí, quando eu fiz a minha drenagem na dona da clínica, né, que era o meu teste, e aí no final ela me diz assim: Luciane, sua drenagem é maravilhosa, você é ótima, você pode começar semana que vem. Mas sempre tenho mais. Dá uma alisada nesse cabelo para passar uma imagem de limpinha. Eu ouvi isso. Ai, gente. E eu sou limpinha. Com o meu black, eu sou limpinha. Sim. E aí eu respondi para ela: então, meu cabelo, eu não aliso, eu não me vejo de cabelo alisado. Eu nunca alisei o meu cabelo. Na época, o meu cabelo era ainda comprido, até quase a cintura, cacheado. Mas olha como, para ela, eu era sim uma boa profissional, eu sabia sim fazer, mas se você alisar o cabelo vai ficar melhor ainda. E o quanto que isso ainda é forte na nossa sociedade. Quando a gente vai nas escolas para palestrar, e hoje a gente vê aquela diversidade de cabelos, sabe? Os nossos jovens se assumindo de trança, de dread, os cachinhos, o blackão. E eu converso muito com eles a respeito do que é pertencimento e do que ainda é imposição. Porque onde isso começa? Onde começa a nossa aceitação? A partir de um momento onde as empresas, as indústrias começam a ser processadas porque as escovas progressivas com formol estavam fazendo cair o cabelo dessas mulheres, causando queimaduras. E aí essas empresas começam a ser processadas. A partir de então, a gente tem um grande arsenal de produto para cabelo cacheado. Verdade. Agora, ó, usa seu cabelo assim. E agora eu ainda vou me dedicar a criar produtos para que você saiba o quão bonito você é com esse cabelo. Mas nesse tempo para cá, eles estão se preparando. Quantas outras escovas progressivas, né?
e outros produtos para alisar, não criaram. E aí eu falo muito com essa juventude, se você já sabe quem você é, se você já se pertence, se você já se gosta, ninguém tira mais isso de você. E não importa se eu vou querer alisar o meu cabelo, se eu vou querer usar ele crespo, se eu vou querer usar o blecão, mas que eu possa usar do jeito que eu quiser, que ninguém me imponha mais usar. Isso que é o importante. Se você quiser alisar o seu cabelo, você é a Cíntia que quis alisar o seu cabelo. Não foi uma sociedade que impôs que o seu cabelo precisa ser liso para que você pareça limpinha. Eu tenho uma, só para nesse lugar aí das experiências, das lembranças, eu tenho uma irmã, assim, né, de consideração, tenho muito amor por ela. Tem uma vivência da filha dela, pequena, né, uma criança, uma menina negra, que entrou pro balé. E a gente fala aí desses espaços que muitas das vezes são extremamente excludentes, né? E a professora teve uma fala extremamente infeliz quando ela diz para essa menina que ela precisa procurar talvez uma outra atividade porque o cabelo dela não está inerente ao balé. Agora veja. E aí aí é isso, a gente está falando sobre experiência, como que essa criança vai crescer, como cresce graças a todas as forças do universo. Hoje ela é uma jovem extremamente empoderada, livre, né, de todos esses preconceitos, mas porque também teve uma mãe que esteve nesse lugar do conhecimento, do aprendizado, que lutou por essa filha. Mas são sempre questões muito difíceis, né? Sempre muito complexo, é sempre tudo muito doloroso, é sempre muito mais trabalhoso pra gente ocupar coisas que deveriam ser extremamente normais, né? A minha filha, hoje ela tem 10 anos, mas ela com 2 aninhos, eu morava em Cordeirinho, e ela foi na padaria com o irmão e voltou de cara fechada, triste. E a minha filha sempre foi muito expressiva, né, Cíntia? E eu falei, o que foi, filha? A tia da padaria falou que eu só ando descabelada. A minha vontade, sinceramente, era de levantar dali e bater na tia da padaria. Só que eu pensei, quantas tias da padaria a minha filha vai encontrar e eu não vou poder bater. E eu nem vou estar aqui mais para bater. Sim. E aí eu perguntei para ela, filha, você gosta do seu cabelo? Ela, gosto. Eu falei, você gosta do seu cabelo como? Eu gosto assim, mamãe. Eu falei, então é isso. Passou. Depois eu me mudei e certo dia eu sentei para tomar meu café e ela ainda estava dormindo. De repente eu senti ela vindo. Eu prendi o meu cabelo, né, e sentei para tomar meu café. Ela veio por trás de mim, tirou o laço e disse o seguinte: não prende não, mamãe. Eu gosto assim, bem descabelada. Ou seja, ela utilizou o que a tia da padaria falou para desmerecê-la. Não tem como não se arrepiar aqui. Já fiquei até emocionada. Ela utilizou isso para me fazer um elogio. E ela só tinha 2 anos. Sim. Sabe? E eu gosto assim, mamãe, bem descabelada. E isso é muito forte. Sim. E hoje a gente tem a oportunidade de deixar os nossos filhos experimentarem isso. Né? E é isso, assim, se amanhã ela quiser alisar, se ela quiser cortar, se ela quiser pintar de verde, se ela quiser ficar careca, ela só precisa saber quem é ela. Na Semana da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, tivemos a programação inteira do Maricá Debate sobre o papel necessário e crucial que nós, mulheres negras, cumprimos no trabalho de fazer o país funcionar. Mulheres negras são os principais pilares da nossa sociedade. Vale muito a pena conferir todos os programas que foram ao ar com essa temática. Como eu disse aqui em outro momento, está tudo completinho em nosso canal do YouTube. Vamos assistir mais um trecho dessa semana especial? Eu sinto que essa questão social impacta, né? A gente tem hoje, eu tenho amigas que estão com seus direitos estabelecidos. Para mim, os direitos são saúde, alimentação, educação, moradia. Se você tiver um lugar para morar, muda tudo, gente. Você não está se preocupada se você vai ter dinheiro para pagar um aluguel, seja ele qual for o dinheiro que for. É muito difícil você não ter dinheiro para pagar um aluguel.
é sua moradia, onde você mora com seus filhos, com a sua família. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é reparação familiar. Quando você ganha dinheiro, você quer comprar uma casa para sua mãe ou uma casa para você. Né? Então, eu vejo esse lugar dessa luta que a gente tem sem fim. Eu vejo pessoas que vão fazer pela primeira vez a mamografia e o equipamento está quebrado. Né? Então, assim, você vai fazer, vai numa consulta, a pessoa coloca 2 luvas para te atender. Olha só a violência obstétrica, 60% das mulheres negras que vão ter filhos, elas são violência obstétrica. É muito grande. Eu acho que depende muito desse social, essa interseccionalidade de onde você vive, como você vive, quem são os seus amigos, quem são essa rede de apoio, né? A gente tem essa rede de apoio no começo, depois a gente não tem mais, né? Porque, às vezes, está nesse lugar de que a gente ainda... eu não sei lidar com essa situação. E tem muitas, sim, comunidades, muitos lugares que têm essa rede de apoio, eu acho importantíssima, mas eu acho que essa questão de gênero impacta nesse social, que infelizmente depende muito de onde você anda. Eu acho que Maricá tem já esse olhar, né, dessa comunidade, desses direitos estabelecidos, que eu já estive em Maricá, isso é tão importante, né, a gente ter direito a uma condução, para você passear no domingo, para você sair, né? Então tem algumas coisas que eu acho que Maricá já está à frente, né? Já está pensando nesse social lá na frente, numa horta, né? Em tantas coisas, uma bike, tantas coisas que vocês têm que dá essa liberdade que São Paulo não tem e que isso não proporciona a gente, pelo contrário, coloca a gente mais próximo do racismo diante de os nossos direitos. A gente sempre tem que estar lutando muito mais para ter. Sim. E você, Sandra, a sua opinião sobre essa questão? Assim, muitas coisas também vêm à cabeça, né? Pensar em gênero, classe, raça, né? E até porque, para nós, isso está tudo junto, né? A questão do racismo se achava que resolveria com as questões sociais. Só que não. Nem com as questões econômicas. Assim, isso não se resolve. Quando, por um acaso, você está em algum lugar, né, onde você é a única negra que está, né? Quando você está no municipal, por exemplo, né? Quando você está num restaurante, onde vão pessoas de um poder aquisitivo maior, quantas pessoas negras você vê? E embora você possa pagar a sua conta, ou quando você entra numa loja para comprar uma roupa de marca, as pessoas, antes de perguntar se você quer, elas falam o preço. Sim. Então não adianta você ter dinheiro para comprar. Você tem que provar que você pode comprar. Você tem que provar por conta da cor da sua pele. Exatamente. E as questões, e eu vejo as questões sociais, pensando no Brasil, pensando em Maricá também, eles não serão resolvidos só com as políticas públicas e com acesso a uma melhoria financeira. Ela precisa de 2 coisas. Resolver só a questão do racismo. Quem sou eu? E aí eu falo em termos de Brasil. Que Brasil sou eu? Qual é o meu rosto do Brasil? Então, preciso resolver isso. O Brasil é um país racista, né? E depois eu preciso, depois de saber quem eu sou, você ter a questão de uma educação de fato para todos. Eu preciso que no Brasil eu tenha várias maricás. Meu filho estuda aqui em escola pública. Uhum. Eu defendo a escola pública. E mais, eu digo que uma educadora que não tem o seu filho na escola pública, ela tem que avaliar que educadora é ela. Seu filho não pode estudar numa escola pública daquele lugar que você trabalha. Então a rede tem que se repensar. Se ele não é bom, se a educação não é boa para mim, não é bom para o outro.
né? Então, exatamente. eu parto desse princípio. E eu fico muito tranquila do meu filho estar em Maricá, estudando na rede municipal. Tem questões? Claro. Tem questões de racismo? Tem. E eu digo que isso não seria um problema. Isso não é um problema quando a escola, quando a instituição, ela está aberta para discutir isso que está ali. Sim. Então, e aí a gente consegue resolver o problema quando a gente não coloca debaixo do tapete. Né? Então, e aí esse problema social, ele vai sendo resolvido a partir do momento que eu me reconheço. Quando eu me reconheço, eu vou querer mais. Né? E assim, e ainda assim a gente escuta algumas pessoas falando, olha, aqui tem moeda social, por isso que as pessoas não querem trabalhar. E aí às vezes eu convido a pessoa a fazer uma conta e até convido se ela quer trocar o salário dela pela moeda social, pelo Bumbuca ou pelos programas sociais que tem, tanto da prefeitura quanto federal. Ninguém quis até hoje. Engraçado, né? Pois é. E assim, mas essa ideia vem de onde? Dessa mentalidade colonial, que eu tenho que ter pessoas para me servir e outras pessoas que nasceram para estar no comando. E assim chegamos ao fim dessa retrospectiva especial do Maricá Debate. Ao longo de 2024, abordamos temas fundamentais que nos ajudaram a refletir sobre nossa querida Maricá, o país e o mundo. Discutimos a presença feminina nos esportes eletrônicos, até questões como os desafios do mercado de trabalho na era digital, uso de telas na infância e planejamento previdenciário. Tivemos também debates enriquecedores sobre temas como o combate ao etarismo, a responsabilidade na influência digital, apostas esportivas e crise climática. Tudo isso com o objetivo de levar informações e diferentes perspectivas para vocês, sempre promovendo o diálogo e a boa troca de ideias. Agradeço muito a todas as convidadas e convidados que fizeram parte desse ano incrível. E a vocês que nos acompanharam em cada episódio. O Maricá Debate continua em 2025, trazendo mais diálogos sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade e muitos outros temas interessantes para toda a população maricaense. Nos vemos no ano que vem, que é logo ali. Até lá, desejo a todos um feliz ano novo, cheio de realizações e boas reflexões. Até o próximo Maricá Debate. Tchau, tchau.